Agora, em outubro, a gente tem a campanha chamada Outubro Rosa. É uma campanha que fala de um assunto já recorrente, mas bastante sério, que é o câncer. O câncer, principalmente o câncer de mama. Eu vou conversar agora com a doutora Maria Ângela Alexandretti para falar um pouquinho. A gente já tem falado aqui no programa, nos programas de televisão, nas redes sociais, sobre o câncer de mama, né, doutora? Mas a prevenção continua sendo ainda o melhor remédio para o câncer de mama? A prevenção com diagnóstico precoce, a gente detectar o câncer precocemente, a gente cura as pacientes. Em até 95% a gente pode curar uma paciente de câncer de mama. Então, nós frisamos muito o exame com o mastologista, que a mastologia é uma especialidade relativamente nova. Ela foi regulamentada no ano de 1989. Embora era feita há muitos anos, então, assim, que as pessoas às vezes não conhecem muito. Nós somos o especialista que trata qualquer assunto de mama, tanto mulheres como homem, criança, quem for. Bom, e nesse ano, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela está chamando atenção para o diagnóstico precoce, então, para o Outubro Rosa, que é para fazer exames de mamografia, nós preconizamos, a partir dos 40 anos, uma mamografia por ano. É muito comum a gente até pegar o câncer de intervalo, que a gente chama, que é o câncer entre uma mamografia e outra. E, com isso, a gente pega... claro que a paciente se detecta no meio desse ano, ela vai procurar o mastologista, mas se detecta câncer pequeno. Sobre as mamografias, ainda é, no momento, o melhor exame para rastreamento populacional. Sim. A gente tem também o autoexame, né? O autoexame, que agora a gente nós chamamos que é o conhecimento do corpo. Não chamamos mais, mas é a mesma coisa que o autoexame, que é super importante, que muitos pacientes detectam, às vezes, um local onde ela sente uma dor, porque 10% dos cânceres pode ter dor. Não é aquilo que câncer não dói. 10% pode, a paciente vem, a gente examina aquele determinado local onde a paciente diz que sente alguma coisa diferente e a gente pode achar um câncer de mama. A outra coisa que eu gostaria de falar, assim, que os nódulos de mama, assim, 80% não é câncer. Então, é aquele desespero. 80%? 80% as mulheres ficam apavoradas. Nódulo que ela palpa na mama, que pode ser um cisto, pode ser um adensamento, pode ser patologia benigna. Fibroadenoma, que é super comum, que é uma doença benigna, que pode aparecer um tumor enorme, e é só um fibroadenoma. Então, assim, 80% não é câncer. Mas é claro que nós trabalhamos em cima do diagnóstico precoce, chamando atenção para a questão do câncer. Pois é, a senhora falou... Sempre tem que ir no médico, sempre, para a gente saber. Só o mastologista vai saber o que é aquilo. Às vezes, um cisto, a gente vai fazer uma punção, vai desmanchar ele. Um fibroadenoma, se é palpável, a gente vai retirar. Mas sempre tem que procurar. E a senhora estava falando ali, a partir dos 40 anos, pelo menos um exame por ano. E eu pergunto para a senhora, a questão no Brasil, a gente tem a questão do custo médico. Como é que está essa relação com esses exames de mama, do câncer de mama, com o SUS, por exemplo, com a saúde pública? O Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, preconiza o exame a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos até os 69 anos. É isso que o SUS preconiza. Todo o sistema de saúde tem uma questão de custos, né? Então, eles têm que fazer essa triagem. Mas isso, a nossa sociedade, a Sociedade de Radiologia, a FEBRASO, que é de gineco, preconiza a partir dos 40 anos. Por quê? Cada vez mais nós temos pacientes mais jovens com câncer de mama. Então, a gente preconiza... E quando que é jovem para câncer de mama?
é abaixo dos 50 anos. Mas eu estou falando também de jovens, Sim, de 30 anos, muito raramente antes dos 20 anos, mas até acontece. Sempre tem que se estar atento para... E a questão daquelas da cirurgia, quando detectado que há retirada da mama, que é uma coisa que mexe com a autoestima das mulheres, como é que está essa relação com esse tipo de tratamento? Bom, uma grande inovação da mastologia é a cirurgia de oncoplástica, que nós nos especializamos em fazer a cirurgia de mama junto com uma cirurgia remodeladora, junto com a plástica, vamos dizer assim. Então, a gente deixa os pacientes muito bem, muito bem. E o SUS também faz. O SUS também faz. Tem até leis sobre isso, também faz. E doutora, a questão da prevenção, a senhora falou do autoexame, falou da questão das visitas aos médicos e tal, ao médico, mas a questão da saúde em si, para a prevenção, tem alguma relação com, por exemplo, com falta de exercícios, com obesidade, a questão da causa de se criar um câncer de mama? A gente sabe que a obesidade leva ao câncer de mama, porque a gordura ele libera estrogênio, que é o hormônio que faz a formação do câncer. Então, assim, isso aí está estabelecido. A gente tem que cuidar para que a paciente não tenha câncer. Ela tem que fazer exercício físico, a gente sabe que o exercício físico é super importante. Ela tem que cuidar da alimentação e ela não pode ser gorda. Então não é questão de estética, é de saúde. É uma questão de saúde. Na mama é muito importante. Nós escrevemos no receituário porque é tratamento. Assim como as pacientes que já tiveram câncer de mama, elas têm que manter o peso para que o câncer não volte. Tem isso também. Tem isso também. Não é prevenção primária e depois do câncer. Isso está nos congressos, está estabelecido isso aí. E eu vejo que a senhora... Exercícios físicos, né? Que é bom tanto para todo mundo. Coração, para tudo, e para a mama é maravilhoso. Eu estou vendo que a senhora está usando aqui o símbolo do Outubro Rosa. E agora tem atividades, então, em outubro, especiais em relação a esse tipo de doença, doutora? Sim, tem muitas atividades. Tem o Instituto da Mama, que faz várias atividades. Tem a Caminhada das Vitoriosas, que já é uma tradição aqui em Porto Alegre. E dentro da Sociedade de Mastologia também a gente vai fazer evento. E assim, vai sair agora o nosso boletim informativo para o público, com algumas recomendações, algumas orientações. Que maravilha. Para encerrar, doutora, o que a gente pode dizer para as mulheres que estão assistindo a gente? Dicas, então, para a prevenção. Então, o que a senhora pode recomendar? Bom, eu recomendo, então, que procure o mastologista ou seu ginecologista, faça seu exame de palpação de mama e exija que seja feita a mamografia, que é o exame de rastreamento mais importante. A gente tem outros exames, por exemplo, nas pacientes de convênio, todas fazem uma ecografia junto com a mamografia. E nós temos exames especiais para casos de pacientes mutadas, que a gente faz ressonância magnética, precisa outros exames mais sofisticados. Doutora Maria Ângela Alexandretti, eu queria dizer uma coisa, por favor. Que assim, paciente mutada, é muito pouco as pacientes mutadas. 85% dos cânceres são cânceres que a gente chama esporádicos, qualquer pessoa pode ter. E essa parcela é muito pequena. Tá? Porque é importante frisar. A gente detecta, a gente tem tratamentos específicos, mas é pequeno. A maioria das vezes é o câncer esporádico. Ou seja, então não precisa também se apavorar também, porque sentiu alguma coisa, não há motivo para pânico. Não há, vá ao médico tranquilamente. Porque é importante para o câncer de mama também a estabilidade emocional. Essa questão assim, a gente tem que ser feliz, a gente tem que gostar de fazer as coisas, ter amigos, tem que ter uma autoestima. Claro.
Então tá aí as dicas. Eu aprendi, obrigado por aprender um pouquinho mais. A gente sempre aprende um pouco mais sobre uma doença, né, tão complicada, mas que, né, feita um tratamento de uma forma antecipada, feito a prevenção, ela pode ser tratada de uma maneira, né, menos agressiva, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada. Doutora Maria Ângela Alexandretti, de falar contigo e com o público. Muito obrigado. E sucesso, então, no nosso Outubro Rosa. Mas não é só em outubro não, viu? É durante todo o ano. Gente, valeu, espero que tenham gostado. Até a próxima. Programa Chega Mais. Toda sexta-feira às 21 horas. Apresentação: Cláudio Andrade. Uma realização Bruce Produções.